Se tem uma coisa que todo empresário, empreendedor ou vendedor precisa entender, é de gente. Ele precisa entender sobre cosmovisão, como as pessoas enxergam o mundo, e entender também de tipos diferentes de personalidades. Na aula de hoje nós veremos tudo isso e como você pode utilizar isso para aumentar a sua venda e aumentar o seu nível de conexão. Venha comigo porque a aula de hoje está imperdível. Olá minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estamos de volta depois de algum tempo sem postar vídeo. Veja que o cenário mudou, a qualidade do áudio também, a qualidade da imagem está melhorando a cada dia mais e vai ficar melhor, porque vocês merecem o melhor. Muito obrigado pelo carinho. Deixe aqui nos comentários em que cidade você está ouvindo esse vídeo, qual a data, para a gente saber o alcance que está acontecendo esses vídeos aqui no YouTube, tá legal? É muito bom estar de volta. Recapitulando, nós estamos tendo uma sequência de aula aqui falando sobre vendas, persuasão, mentalidade. E nós adentramos aqui na estrutura da reunião geneticamente modificada. E nós falamos acerca do primeiro pilar, que é o pilar da apresentação. E na aula passada nós falamos do segundo pilar, que é o pilar do rapport, o pilar mais importante da estrutura de 6 pilares. Só que ainda dentro do rapport, essa aula de hoje seria uma continuação da aula passada, porque para fazer essa ligação, para fazer esse rapport, é necessário também entender o tipo de personalidade. Quem é a pessoa da qual você está fazendo reunião? Essa pessoa é mais sinestésica? Ela é mais auditiva? Ou ela é mais visual? Como que ela interpreta o mundo, as coisas, as pessoas? Qual é a visão de mundo dela? Qual o tipo de personalidade que mais sobressai? Ela é dominante? Ela é mais entusiástica? Isso tudo é muito importante na hora de você lidar com o seu cliente. Principalmente, sobretudo, se você é empresário, se você é vendedor ou se você é empreendedor. É necessário dominar o assunto de gente, de ser humano. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a oportunidade de conhecer as pessoas. E quanto mais eu conheço as pessoas, mais também eu me conheço. Então a aula de hoje vai servir para a gente saber decifrar essas personalidades, essas cosmovisões, que dentro dos estudos são as mais comuns encontradas dentro dos indivíduos, e como utilizar isso para aí catapultar as suas vendas. Vamos lá? Vamos para a tela. Como interpretamos o mundo? Existe pelo menos 3 formas que as pessoas interpretam o mundo. Tá? Pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. As pessoas visuais vivenciam o mundo por meio de imagens, tá? São pessoas visuais, os homens são mais visuais. Os homens em geral é muito mais visual, muito mais. Tanto que quando eu estou fazendo reunião que é um homem do outro lado, eu sei que ele é um homem mais visual. Então, se ele é visual, já jogo o processo na tela, já mostro, já rabisco, igual eu estou fazendo aqui, eu rabisco. Por quê? Porque isso aqui é método didático para quem é visual. Eu faço um asterístico, eu faço um jogo da velha, eu risco, eu mostro aqui, observação. Por quê? Porque eu sei que quem é visual vai conectar com isso. Tá? Então, uma das formas da pessoa interpretar o mundo é através dessa pessoa ser muito mais visual. Não significa dizer que a gente também não interpreta o mundo através da audição, através do sentimento, que é o sinestésico, mas para a maioria das pessoas, conforme eu disse, sobretudo para homens, essa questão visual se sobressai muito. Tá? É muito importante essa informação. Auditivas já é uma característica maior da mulher. Quando eu percebo que eu estou fazendo uma reunião que é uma mulher do outro lado, então eu tenho que tomar mais cuidado com as palavras, porque eu sei que a mulher tende a ser mais auditiva, tá? Mais auditiva. Pessoas auditivas processam informações principalmente por sons e palavras. Nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos aprofundar em cada ponto aqui, ok? Vamos lá. Por que isso importa? Sinestésicas, falta sinestésica aqui. Guiadas por sentimentos, toques e sensações. Já viu aquela pessoa que conversa encostando? Não é? Tem pessoas que não fazem isso por maldade. Tem pessoas que não fazem isso por maldade.
mas é porque é sinestésico, né? Quer encostar, quer sentir, vive de sentimento mesmo, tá? Isso é muito importante. Se você perceber isso na reunião, você, lógico, vai usar isso a seu favor. Por que isso importa? Adaptar a sua linguagem sensorial melhora a conexão e a comunicação. Isso separa o amador do profissional. Lembre-se, nós estamos falando do segundo pilar da reunião geneticamente modificada, que é o pilar do rapport. Então, tudo isso que a gente está estudando aqui vai servir para a gente se conectar. Assista a última aula, se você não assistiu, assista lá e depois vem aqui e assista essa, porque é o complemento, ok? Vamos lá. Na tela, como identificar cada tipo de cliente? Pessoas visuais, olham diretamente nos olhos, usam gestos e prestam atenção na aparência. Nós já falamos muito isso aqui na aula passada, a aparência conta muito, principalmente pessoas que são visuais. Conta demais, tá? Então você que é advogado, você que é médico, você que é engenheiro, cuide de sua aparência, é o seu cartão postal. Né? A aparência, não adianta, eu já disse isso nas aulas passadas, não adianta ficar chorando, mas a pessoa não tem conteúdo, só tem aparência, não adianta ficar lutando contra isso, querido. Tenha conteúdo e tenha aparência na medida do possível, tá? Medida possível. Então, a aparência conta muito, principalmente sobre pessoas que são aí visuais. Quem é visual fala mais rápido, com frases como, preste atenção, veja isso, imagine isso, são mais comuns entre homens. Então perceba que para você identificar alguém, como identificar alguém que é visual, normalmente ele vai dizer, você está vendo o que eu estou te falando? Ele nem fala, você está ouvindo o que eu estou te falando? O visual ele fala assim, você está vendo o que eu estou te falando? Veja isso, imagine isso, olha isso aqui. Já viu pessoas que ele vai falar alguma coisa, aí ele tem que pegar um papel, uma caneta. Tem um papel, uma caneta aí, deixa eu explicar. E tal. Por quê? Porque ele é visual. É a forma até dele ensinar é visual. Tá? Por exemplo, meu avô, ele é totalmente visual. Ele vai explicar alguma coisa, ele já pega um papel, uma caneta, já começa, até para fazer conta de matemática, ele já faz as contas ali, papel e caneta, já risca aqui e tal, vai desenhar um projeto, já coloca ali, tudo. Então, pessoas que são visuais, eles tendem a falar essas frases. Veja o que eu estou vendo, você está vendo o que eu estou te falando? Veja isso, imagine isso, e tem essa questão mais de papel e caneta, tá? Então, você notou esse tipo de característica, perceba que você está lidando com uma pessoa visual na sua venda. Se você está lidando com uma pessoa que é visual na sua venda, aí você vai ter que usar coisas mais visuais para fechar a venda com ele. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. Pessoas auditivas escutam atentamente, característica, e como identifica uma pessoa auditiva? Elas escutam atentamente e falam em tom calmo e ritmado. Pessoas auditivas, eles têm um cuidado muito maior com as palavras. Eles falam mais atentamente e falam de maneira mais calma. Perceba que eles preferem frases como ouça isso soa bem para você? Você está ouvindo o que eu estou te falando? E é mais comum em mulheres. Eu tirei todas essas informações de vários livros, mas tem um livro que eu indico para vocês, acho que eu vou colocar aqui na edição, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele vai falar. E depois tem um outro livro, né, que é o complemento desse, que é Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. É do mesmo autor, vou colocar aqui na edição do vídeo para vocês verem. Tá? E ele vai dizer que existia uma pessoa que quando corrigia o filho, ele falava para o filho, olha para mim, rapaz, olha para mim, mas o filho, quando ele começava a chamar a atenção, ele não conseguia olhar, ele baixava o olhar. Ele não conseguia olhar, ele falava, olha para mim, ele baixava. Depois de anos de estudo, ele descobriu que o filho dele não era visual. Ele descobriu que o filho dele era auditivo. E é por isso que ele baixava o olhar. Não era em desprezo ao pai. Ele baixava o olhar para dar vazão àquilo que ele mais usava. Ou seja, ele estava prestando atenção muito mais se ele tivesse com o ouvido virado para o lado do pai do que com os olhos. No dia que ele descobriu isso,
Aí ele falou, meu Deus, durante anos eu chamei a atenção do meu filho, e sendo que o errado era eu. O meu filho é auditivo. Eu que sou visual. E por isso que eu falava para ele, esbravejando, olha para mim, rapaz! Mas ele não conseguia olhar, porque ele não era visual. Ele baixava o olhar e virava o ouvido para a pessoa. A minha esposa é desse jeito. Eu tô falando com ela, ela baixa o olhar e vira o ouvido. Não é desrespeito. Muito pelo contrário. É respeito da pessoa. Que ela tá querendo usar o melhor sentido dela para te ouvir. Olha que coisa interessante. Então, veja que isso se aplica para casamento, para criação de filho e para venda. Se você perceber que o seu cliente é auditivo, nós vamos falar sobre algumas técnicas aqui, sobre clientes auditivos, você vai ter que utilizar isso. Só que para você utilizar as técnicas, você tem que saber fazer a leitura. Veja a importância dessa aula, querido. Por isso que eu falo lá no slide anterior, é isso que separa o amador do profissional, querido. É isso que separa. Isso que separa o amador do profissional, aquele que tem um resultado mediano e aquele que vai ter um resultado extraordinário. Entende? Porque a maioria tá ali no gás, ele, vamos, bora fechar. Eu estou tentando entrar no mundo da pessoa. Estou querendo saber se essa pessoa é visual, para me atender a necessidade dela. Se saber se ela é auditiva, se ela é sinestésica. Então eu preciso saber entender os sinais. É muito diferente em quem age assim, meus queridos. É muito diferenciado. Entende? Olha só que riqueza que nós estamos tendo aqui. Vamos lá, para a tela. Pessoas sinestésicas expressam emoções com o corpo, falam devagar e tocam em objetos ou pessoas. Frases típicas. Isso me parece bom. Sinto, eles usam muito isso. Sinto que estamos no caminho certo. Imagine, eles usam muito isso. Imagine certo cenário. Isso me parece bom, tá falando de sabor. É bom, de sabor. Sinestésico. Sinto, olha, estou sentindo isso, eu sinto. Rapaz, eu já ouvi isso demais nas minhas reuniões. Demais. Um dia eu fiz uma reunião com uma cliente minha, lá de Portugal, e lá para as tantas da reunião ela disse para mim, doutor, eu sinto que você é um homem bom. Eu sinto isso. É claro que isso grita nos meus ouvidos. É uma pessoa sinestésica. Eu já me cansei de ouvir isso. Eu ouço isso quase todas as semanas. Quase toda semana. Pessoas falando, doutor, eu sinto uma paz quando eu falo com o doutor. Doutor, eu sinto isso, eu sinto que vai dar certo. Aí eu percebo na hora. Essa pessoa não deixa de ser visual, ela não deixa de ser auditiva. Mas o que sobressai na cosmovisão, na leitura de mundo dessa pessoa, com absoluta certeza, é o sentimento. É uma pessoa sinestésica. Olha só a importância de você saber isso. E repito, isso não precisa ser aplicado apenas nas vendas. Isso pode ser aplicado no seu casamento, na criação de filhos, na sua liderança, aonde você precisar e quiser. Isso aqui é muito importante, tá? Então a gente falou aí de como identificar cada tipo de cliente. Então nós já temos o como. Estratégias para os clientes visuais na tela. Use materiais visuais, como gráficos, imagens e apresentações. Eu uso isso demais. Se eu perceber que a pessoa visual, por exemplo, é um homem, 70% de chance dele ser visual. É 70%. O homem é muito visual. A mulher é muito auditiva. Tem homem que é auditivo? Tem. Tem sim. Tem mulher que é visual? Tem também. Tá? Só que na maioria, o homem é mais visual. Então, é o homem. Eu vou jogando algumas iscas ali visuais para ver se ele é visual. Se ele não for, aí eu tenho que reconfigurar a minha reunião ali. Né? De modo que na minha reunião eu já trago os 3 sentidos. Eu já trago o visual, eu já trago o auditivo e eu já trago o sinestésico. Né? Só que eu vou ponderar mais, eu vou trazer mais força naquilo onde o meu cliente se identifica mais. Então, se ele é mais visual, obviamente eu vou abusar do visual. Jogo na tela, mostro o gráfico, pego
uma minuta de acordo, coloco lá, mostro para ele, rabisco, mudo de cor, explico para ele. Eu gosto, joga na tela aí, editor. Eu gosto muito de explicar o caminho do processo. Então eu falo, olha, esse aqui é o caminho do processo, né? Aqui eu vou colocando travas nesse processo para que esse processo ande mais devagar. E aqui na outra via, a via extrajudicial e tal. O processo tem aqui o começo e o meio, o processo aqui vem até... Eu vou explicando o passo a passo do processo, porque eu sei que isso aqui, ó, aí eu chego aqui, isso aqui é o cumprimento de sentença, ou o processo de execução, aí eu vou riscando, vou explicando. Para quem é visual, isso aqui cola demais. Demais. Para quem é auditivo, aí eu tenho que ir mais devagar, ainda que eu mostre o gráfico, mas eu sei que as minhas palavras, elas precisam ser mais técnicas, e elas precisam ser mais devagar para que ele possa compreender, porque ele é auditivo. Para ele, a palavra tem muito mais importância do que o visual, do que gráfico. Mas estratégias para clientes visuais é usar gráfico. Palavras-chave: ver, olhar, perceber, visualizar, mostrar, foco. Para quem eu vejo que é visual, olha, percebe isso aqui, visualize isso aqui. Demonstrações práticas: mostre produtos fisicamente ou use apresentações dinâmicas. Claro. Veja como o nosso produto se destaca visualmente no mercado. Mostre o processo na tela, eu sempre faço isso. Rabisque, use analogias, conte histórias, porque aí o visual ele vai construir toda essa imaginação. Porque se você não tem um produto físico, né, por exemplo, uma defesa de processo, não é uma coisa física, mas eu tenho que construir toda uma história para que ele visualize. E então eu mostro o caminho do processo porque torna aquela coisa física existente na cabeça dele e na mente dele. Tá? Estratégias para clientes auditivos na tela. Foque em explicar bem e usar o seu tom de voz persuasivo. Foque em explicar bem e usar tom de voz persuasivo. Tá? Essa é a estratégia para cliente auditivo. Percebeu que é auditivo? Tá? Normalmente são pessoas que usam óculos. É interessante, né? Normalmente uma pessoa que usa um óculos, ele dá uma mexida no óculos assim, são pessoas um pouco mais intelectuais, um pouco mais técnicas. Então, com o técnico, você usa a linguagem técnica. Tá? Você não vai ficar usando linguagem técnica com quem não é técnico, senão você vai perder a venda. Foi assunto de outras aulas que nós tivemos aqui. Mas se você exagerar no juridiquês, para você que é advogado, você vai perder a venda. Tá? Só que tem cliente, por mais que ele não seja advogado, ele é extremamente técnico e auditivo. Então aí você vai ter que caprichar no seu vocabulário, caprichar na explicação, na velocidade e no tom da fala. Por quê? Porque ele é auditivo. Então você precisa adaptar a sua reunião para atender ele, senão você não vai fazer a venda. Não vai conectar. Venda é conexão e energia. Se você não conectar, não fazer rapport, acabou. Tá? Palavras-chave: ouvir, dizer, falar, explicar, discutir, mencionar. Converse e conte histórias de sucesso auditivo. Posso explicar como isso vai melhorar os seus resultados? Está aí como exemplo para clientes auditivos. Vamos lá agora para falar de clientes sinestésicos na tela. Use exemplos práticos e permita contato direto com o produto. Palavras-chave: sentir, tocar, experimentar, perceber, confortável, firme. Crie uma experiência envolvente. Mostre como a solução se encaixa na realidade dele. Exemplo: sinta como essa abordagem fará você se sentir seguro e confortável. Segurança. A pessoa quer se sentir segura. Então, como advogado, qual é o sentimento que você quer inspirar no coração do sinestésico, por exemplo? É segurança? É verdade? É sinceridade? Use isso para quem é sinestésico. Tá? Use esse sentimento. Ok? Tudo bem até aqui, queridos? Como adaptar na tela? Como adaptar a sua abordagem em vendas? Olha só. Observe os sinais. Identifique rapidamente o estilo sensorial do cliente, visual, auditivo ou sinestésico. Adapte sua linguagem. Use palavras que ressoem com o estilo deles. Varie recurso. Use imagens, histórias, experiências práticas. Esteja atento. Ajuste o ritmo e a linguagem conforme a reação do cliente. Viu lá? Se não viu, volta um pouquinho. Cliente visual
tem uma fala mais rápida. Cliente auditivo, uma fala com tom mais baixo, ele fala mais devagar. Cliente sinestésico, ele gosta de sentir. Então você precisa emanar segurança, emanar verdade, emanar paz, que você quer de fato resolver aquela situação, que você quer ajudar o cliente. Tá? Isso são para pessoas sinestésicas. Tudo bem até aqui? Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, que vai falar agora sobre os tipos de personalidade, baseado nos livros que eu mencionei e baseado também no DISC, né, que é muito usado aí para o pessoal do RH. Na tela. Como vender para as 4 personalidades nos negócios. Olha só, o sucesso em vendas depende de entender as pessoas com quem lidamos. Nós falamos, volta aqui para mim, ó. Nós falamos dos 3 tipos de cosmovisão, né, dos sentidos que as pessoas dão mais valor. Nós falamos sobre visuais, falamos sobre auditivos e falamos sobre sinestésicos. Agora a gente vai falar sobre personalidades, tá? Não significa que nós temos um pouco das 4 personalidades, mas conforme eu disse lá sobre a questão da cosmovisão e dos sentimentos, visual, auditivo ou sinestésico, uma acaba se sobressaindo dependendo da pessoa. Aqui também da mesma forma. Tem personalidade que é mais dominante, tem outro que não é. Então vamos lá, na tela. As personalidades nos negócios. Controlador/dominante, indutor/influente, sonhador/estável, analisador/conforme. Nossos objetivos: identificar cada tipo de personalidade, conhecer as palavras-chave que cada perfil valoriza. Cada perfil valoriza um conjunto de palavras, viu? Usar essas informações para conduzir reuniões e vendas eficazes. Observar como diz que nos ajuda a entender pessoas. Lembra que nós precisamos entender de pessoas? Vamos lá. Estou passando aqui um pouco mais rápido, querida. Minha vontade é ir aprofundando, mas as aulas estão ficando muito grandes e para a plataforma do YouTube talvez não seja tão interessante. Tá? Então eu vou tentar enxugar aqui, não diminuindo a qualidade, mas tentar fazer um resumo e algumas outras coisas, em alguns outros vídeos eu pego um tema e aí eu ligo a câmera e falo de modo despreocupado. Nesse conjunto de aulas aqui eu vou tentar gravar aulas um pouco mais enxutas, tudo bem? Vamos lá, na tela. Perfil analisador/conforme, isso é muito importante. Característica: eles são lógicos, detalhistas e focados em dados e precisão. Falam pouco e escutam mais. Como identificar? Fazem perguntas específicas e técnicas. Analisam informações antes de tomar decisões. Tá? Palavras que gostam: preciso, detalhes, análises, confiável. Como usar em vendas? Apresente dados claros e números concretos. Evite exagero. Isso aqui pega muito advogado, pega muito vendedor isso aqui, né? Muito vendedor despreparado. Muito. Pega muito. Por quê? Porque tende a exagerar. Por que eu disse advogado? Porque eu sou advogado, tenho um lugar de fala e tem advogado que promete o céu e a terra e não dá absolutamente nada, nem o inferno depois. Então, querido, evite os exageros. Evite. Se você tiver 2, diga que você vai entregar 1. Entregue os 2, mas diga que você vai entregar 1. O segundo ficou como over delivery. Você entregou a mais. Entende? Então, prometa 1, entregue 2. Não diga que você vai entregar 4 ou 5, sendo que você só tinha 2 ou 1 para entregar. Não faça isso. Você vai fazer uma venda. Só que o segredo, eu já disse aqui, não está em uma venda, o segredo está na recorrência. Você não vai ficar rico vendendo uma só vez, querido. Não vai, tire isso da sua cabeça. Você não vai ficar rico vendendo um só contrato. Com um contrato fico rico. Não fica, querido. Não fica. Entende? Então, não adianta você ficar exagerando. Não exagere. Você vai perder venda, você vai perder credibilidade, você vai perder público. Não vai dar certo. Tá? Evite exageros. Foque em lógica. Para quem? Para quem é analisador e conforme. Fatos e precisão. Ao vender para esse tipo de cliente, seja você também um analisador. Igual compra de igual. Isso aqui é verdade.
Isso aqui é aquela questão de você ser um camaleão. Lembra que a gente já falou sobre isso? Se você percebeu que o seu cliente é um analisador conforme, ele gosta de detalhes, de lógica, fala pouco, é mais focado. Tem cliente que eu tô numa reunião, tô falando, tô explicando, ele tá ali, ó. Me dá uma mexida no óculos. Aí eu sei, ó, esse camarada é visual, ele tá gostando do que eu tô rabiscando aqui. Só que também ele analisa. Ele é lógico, ele é detalhista. Entende? Aí eu vou percebendo. Aí ele, ô doutor, mas e se acontecer isso e isso? Ah, opa, isso é um nível de pergunta diferente. Ele fez, quem sabe uma pergunta comum que eu respondo, mas as palavras foram diferentes. A colocação, a entonação de voz foi diferente. Opa, diferente. Essa pessoa aqui, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me adaptar a ele. Se eu perceber que ele é técnico, eu vou ser técnico. Se eu perceber que ele é detalhista, eu vou ser detalhista. Agora, se eu perceber, não, eu vou direto ao ponto, igual a gente vai ver um aqui. Não, direto ao ponto, doutor, pula esse aí. Eu vou direto ao ponto também. Já teve clientes, queridos, que falou assim pra mim, doutor, você tem 7 minutos. Desse jeito. A minha reunião dura 1 hora. E ele falou pra mim, doutor, você tem 7 minutos. Eu falei, tudo bem. Eu vou ligar o cronômetro aqui, vou começar a falar, e dentro de 7 minutos eu falo pro senhor o que eu tenho de falar. Tudo bem? E tudo bem. Aí eu peguei o celular, coloquei aqui, start. Pô, joguei na tela, comecei a explicar, eu, 3 minutos. Pegou para outra parte, 4 minutos. E foi 5, 6 minutos. Aí, 7 minutos. Pronto. Alguma dúvida? Aí ele começou a fazer perguntas. Uma reunião com a qual ele tinha me dado 7 minutos durou mais de 30 minutos. Mais de 30. Ele só estava querendo me testar. Na verdade, ele estava querendo me dispensar para não fazer a reunião, mas devido à minha insistência, ele falou, você tem 7 minutos para ver se eu desistia. E dentro de 7 minutos eu consegui fechar. Eu consegui fechar, não fechei a venda nos 7 minutos, mas consegui fazer a apresentação, consegui gerar o interesse e a curiosidade do cliente e com isso fechei a venda. Né? Por quê? Porque eu entendi que ele não era um analisador conforme. Ele era alguém da prática, quando nós vamos chegar aqui. Tudo bem? Na tela, perfil controlador dominante. Características: determinados, diretos, eu acabei de falar, orientados a resultados. Normalmente, queridos, essas pessoas aqui são pessoas de um pouco mais de idade, assim, um pouco mais de idade não, assim, 40 anos para frente, 45 anos para frente, empresário. Esse pessoal não tem tempo. Então, se você não for determinado, direto ao ponto, esquece, não vai vender. Se você ficar dando volta e tal, e as pessoas têm uma dificuldade de resumir, de ser direto, né? É uma prolixidade muito grande. Então, se você for prolixo com um controlador dominante, já era, você não vai vender para ele. Não vai. Então, o cliente que eu dei o exemplo aqui é um cliente de exemplo de controlador dominante. Doutor, você tem 7 minutos. E eu com 7 minutos eu tinha que fazer a venda. Tá certo? Ou eu faço, ou eu perco a venda. Aí tem gente que não faz questão. Eu faço. Eu faço questão. Por quê? Porque eu sou a solução para o problema dele. Eu sou a solução para o problema dele. Eu posso ajudar e, de quebra, vou ganhar com isso. Tá? Então, eu faço questão de aprender tudo isso aqui e de, na hora da reunião, ter a habilidade de identificar. Na tela, como identificar? Tom firme, objetivo e foco em metas. Decisivos, pragmáticos. Claro que são pragmáticos. Claro, não são nada teóricos. Não quer saber da teoria geral do processo, igual eu costumo explicar nas minhas reuniões. Ele não quer saber. Ele não quer saber das ordens de citação, como que funciona, o que vem primeiro, o que vem depois. Ele quer ser prático, direto, rápido. É só isso que ele quer. Se você não souber identificar, e isso foi, aí eu confesso, queridos, que com o meu erro e com a minha dificuldade que você possa aprender. Eu confesso que no início eu vendia muito fácil e tinha uma facilidade muito grande de me conectar com pessoas igual a mim. Pessoas que são mais leves, sorriso fácil,
que conversava, que dava conversa, a gente falava de outros assuntos e viajava, sabe? São pessoas do perfil que a gente viu, o analisador, ainda que seja conforme outros que a gente vai ver aqui, o sinestésico, entende? Pessoas assim que são mais tranquilas. Rapaz, eu vendi e me conectava de uma forma extraordinária. O perfil que eu tinha muito mais dificuldade e demorou muito para me vencer essa dificuldade, foi exatamente esse perfil aqui. O controlador dominante. Foi muito difícil. Muito. Olha, tinha cliente que, quando eu percebi que ele era um controlador dominante, já meu coração acelerava. Porque eu não conseguia fazer o rapport com essas pessoas. Eu não me conseguia conectar. Eu sabia que eu estava fazendo aquela reunião ali, mas não ia dar em nada. Porque eu não ia fazer a venda. E conforme não fazia mesmo. Não fazia. Perdi muitas vendas por conta desse perfil aqui. Não é o problema do perfil, é o problema que eu não sabia me conectar com ele. Depois que eu aprendi que o cliente chega, porque você chega, você olá, boa tarde, tudo bem? Você chega ali, né? Aí o dominante, o controlador, ele já chega com o farol alto, e CBE, lá em cima. O controlador e o dominante, ele é forte. O controlador e o dominante só respeita quem é controlador e dominante tanto quanto ele. Se você não for forte o tanto quanto ele não vai te respeitar. Desculpe as palavras, ele vai pisar no seu pescoço. Vai mesmo. Esquece, querido. Ele vai pisar. O controlador e o dominante, eu entro na reunião tranquilo, porque eu não sei quem é a pessoa, nunca vi. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Elielson Araújo, sou advogado, sou especialista em direito bancário, estou aqui para ajudar você, tudo bem? O camarada às vezes nem fala tudo bem, nem boa tarde, nem nada. Ele já chega jogando o farolzão dele lá no alto. Quando ele chega jogando o farolzão dele lá no alto, que agora eu sei me conectar com ele e eu sei que ele só respeita quem é controlador e dominante e forte quanto ele, eu já jogo o meu lá também lá em cima. Aí o meu sorrisinho aqui, ele desaparece, eu fico sério, arrumo minha postura, dou uma esticada e falo firme. Vamos lá. Aí tem hora que... Porque o dominante, ele vai tentar te dominar. É incrível. Isso aqui é incrível, tá? O dominante, ele vai tentar dominar você o tempo inteiro. É uma luta. Eu te garanto que eu tô te falando. É uma luta. Do começo ao fim. É uma luta de jiu-jitsu. E a hora ele tenta te enforcar para ver que peso que você tem. Que força que você tem. Aí ele tenta controlar a minha reunião. Aí eu pego e falo assim, olha, eu percebi que o senhor é um homem muito prático. Então eu vou ser prático com o senhor. Eu vou direto ao ponto. Se o senhor tiver alguma dúvida teórica, eu vou responder todas as questões do senhor aqui. Mas como eu vi que o senhor é um homem prático, eu vou direto ao ponto. Não dou nem espaço para ele falar, já vou direto ao ponto, bato em cima da dor. Do jeito que o farol dele vem, eu vou com o meu. Se ele sobe o farol dele, eu subo também. Se ele desce, eu desço. Se ele desce mais um pouquinho, eu desço mais um pouco. Se eu percebi que ele subiu para tirar uma casquinha, eu subo também. Com o dominante é assim, querido. Com o dominante, meu querido, eu demorei anos para aprender isso. Anos. Demorei demais. Porque isso aqui na teoria é uma coisa. Na prática, e presencial. Reuniões presenciais com dominante. Nossa. Não é fácil não. Mas se você não esticar o farol, você vai perder a venda. Ah, mas se eu colocar a minha energia na altura da dele, eu perco a venda. Pelo contrário. Se você não colocar a sua energia na mesma energia dele, aí que você perde. Porque o dominante só respeita quem tem força. O forte só respeita o forte. Esquece. Esquece. Se você não for forte com o dominante, com o controlador, você não vai fazer venda para ele, porque ele não vai te respeitar. Não vai. Então, chegou com o farolzinho baixo, eu vou com o meu farolzinho baixo também, tá tudo tranquilo. Chegou com o farolzão alto, meu irmão, eu subo o meu farol alto também. E aqui tem potência para subir o tanto que você quiser. Eu sei que sabe. Se você quiser baixar um pouquinho, eu também baixo um pouquinho. Agora, se você quiser ir aumentando, eu também vou aumentando o meu, não tem problema não.
Meus queridos, eu tô te falando, velho. Eu tô te falando que é desse jeito. Tô te falando. Deixa aqui nos comentários para quem sabe que é desse jeito. É desse jeito. Vamos lá, na tela aqui. Palavras que eles gostam: resultados, eficiência, controle, desempenho. Como usar na venda? Seja direto e objetivo. Seja direto e objetivo. Mostre soluções práticas com foco no retorno sobre o investimento. Tá? Prática. E o ROI, né? Retorno sobre o investimento. Quem tem esse perfil, respeita quem tem o mesmo perfil dele. Se você não espelhar esse perfil, você não irá fazer a venda para ele. Espelhe. É o que eu te falei. Se ele vir com farol alto, pode ir com farol alto também. Se você for ficar com farolzinho baixinho, humildezinho, esquece. Não é preciso você perder a humildade. Só que é preciso você ser firme. Se ele levantar o tom de voz, equaliza. Se ele baixar, você equaliza de novo. É assim que funciona. Tá? Vendas é técnica, vendas é arte, vendas é coragem, vendas é ousadia. Venda também é amor, porque é servir. Tá? Então, há pessoas assim. E normalmente são grandes empresários. Pessoas que estão frustradas ou tá com um monte de problema na cabeça. Ele vem ali e quer jogar farol alto para cima do advogado, para cima do vendedor. E aí veio com farol alto, equaliza. Joga o farol na mesma altura, porque senão você não vai fazer a venda. Não, eu vou ficar com o meu farolzinho baixo aqui para me vender. Você não vai vender, porque não te respeita. O dominante, o controlador, não compra de quem ele não respeita. Ok? Vamos lá. Na tela. Perfil sonhador estável. Características. São criativos, inspirados, visionários. Foco no longo prazo. Como identificar? Interesse em ideias inovadoras, conversa sobre o futuro e novas oportunidades. Né? Então, se você identificou que a pessoa é sonhador, do perfil estável, falando sobre futuro, novas oportunidades, joga aquela questão do ponto futuro. Imagina você daqui 2 anos sem esse processo, daqui 6 meses sem esse processo, a gente já ter resolvido tudo. Faz sentido? Nossa, no dia que eu tiver sem esse processo, olha que coisa boa. Que é o sonhador, é o ponto futuro. Use isso, que você vai conectar com esse perfil aqui. Palavras que eles gostam: inovação, visão, futuro, oportunidades. Como usar em vendas? Conecte-se emocionalmente, apresente ideias que inspirem e mexam com a imaginação, que é o que eu acabei de fazer aqui. Mostre a eles o ponto futuro, acabei de fazer aqui, onde ele estará. Se contratar você, essas 2 últimas frases aqui, você poderia anotar e com muito carinho. Apresente ideias que inspirem e mexam com a imaginação. Tá? Lembre-se, o cérebro não sabe discernir o que é real e o que não é. Então, se você apelar para a imaginação, mesmo sendo qualquer um dos outros perfis, a chance de você conseguir uma venda é muito grande. Sobretudo com esse perfil aqui, sonhador e estável. Tá? Mostra a eles o ponto futuro, tá? O estágio que está agora, mas se ele contratar você, vai conseguir estar no estágio final aqui. Né? Pelo menos a possibilidade, você vai trabalhar para que ele chegue naquele outro ponto. É muito importante. Ok? Outro perfil aqui na tela. Perfil indutor e influente. Características: comunicativos, entusiastas e sociáveis. Como identificar? São proativos em relações interpessoais, valoriza a conexão e confiança. Eu tinha esse perfil influente aqui, indutor, era o que as pessoas que eu mais vendia. Eu não tinha dificuldade nenhuma de fazer venda para esse tipo de pessoas aqui, indutor e influente. Não tinha. Porque eles são muito fáceis de lidar. Muito fácil. Você vai lá, apresenta proposta, você logo já conversa e tudo, já sabe? É porque o igual compra de igual. É por isso que você tem que aprender a se adaptar, fazer o rapport. Vendas é rapport. Vendas é essa conexão, essa adaptação. Então, por isso você tem que saber. Então, aqui eu estava na minha zona de conforto. Então, eu tive que aprender, principalmente, conforme eu já falei, o dominante. O dominante ali era pedra no sapato. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje chegou, eu até gosto, que eu acho engraçado.
Eu acho engraçado quando eu vou fazer a reunião com o dominante. Eu gosto demais. Gosto demais. Ixi, pode trazer 10, 20, 30, 50, pode trazer o que quiser. Tá? Porque se ele estiver realmente precisando de mim, e ele vir com o perfil dele dominante, ele vai dar muito certo comigo. Tá tranquilo. Hoje eu até prefiro. Né? Porque eu sei que o influente, o sonhador e os demais são a minha zona de conforto. Né? O que me desafia, e me desafiou por muito tempo, foi o dominante. Então eu gosto demais quando aparece um dominante aí. Palavras que eles gostam. Pessoas, confiança, parceria, conexão. Como usar em vendas? Construa rapport e demonstre entusiasmo. Priorize relacionamentos e parceria. Seja amigável e mostre o seu sorriso, bom humor. Se você é capaz de fazer seu cliente sorrir, essa frase eu gosto demais, você será capaz de conseguir a venda. Eu gosto demais disso porque eu sei que isso é uma verdade maravilhosa. Olha só, na tela, como identificar as personalidades. Observe os comportamentos, a forma como se comunicam, lidam com as informações. Faça perguntas abertas, pergunte sobre prioridades, desafios e expectativas. Analise. Quem pede dados? O analisador e o conforme. Quem decide rápido? Já falou. Controlador dominante, ele é pragmático. Quem fala de ideias? O sonhador, o estável. Quem foca em conexões? Esse cara é gente boa demais, é um indutor e um influente. Né? Então, perceba isso. Quem pede dados é o analista, é o conforme. Quem decide rápido é o controlador dominante. Quem fala de ideias é o sonhador, o estável. E quem foca em conexões é o indutor influente. Na tela, aplicando nas reuniões de vendas. Analisador conforme, apresente números, fatos concretos. Controlador dominante, vá direto ao ponto, com foco em resultados. Sonhador estável, inspire com ideias e visão de futuro, ponto futuro. E o indutor influente, o gente boa, construa relacionamento e demonstre entusiasmo. Vamos para a nossa conclusão. Conclusão. Adaptar-se às personalidades é essencial para as reuniões de vendas eficazes. Identifique o tipo de personalidade. Use palavras-chave para estabelecer a conexão. Tá tudo lá na aula, nos slides aqui. Tira print, anote, tudo isso é importante. Ajuste sua abordagem para maximizar sua chance de sucesso. Estuda cada perfil, tem lá pelo menos o resumo de cada um. Estuda cada perfil e começa a adaptar, ajustar sua abordagem nas suas reuniões. Resultados: mais confiança, melhores relacionamentos e, com certeza, mais vendas. Dica, isso é muito importante. De olho na dica. Tente dominar a comunicação em vendas para cada tipo de personalidade. Porém, faça isso um por um. Ou seja, domine um primeiro, depois parta para o domínio do outro. Não tente dominar todos de uma só vez. Isso será péssimo, você vai desistir e achar que isso é besteira. Aí, se você achar que isso é besteira, você vai perder venda. E se o cliente reunir com você e reunir comigo, ele vai comprar de mim, não vai comprar de você, porque eu vou me conectar a ele. Percebe? Porque eu entendi, eu estudei, eu aplico isso e estou fazendo. Coloquei aqui exatamente o que eu fiz para aprender. Então, pega um, dominou. Pega outro, dominou. Perceba aquilo que já é seu. Por exemplo, o meu era um influente, é o gente boa. Esse já era meu, é minha zona de conforto. Então eu preciso dominar o sonhador, eu preciso dominar aquele que pede dados, e eu preciso dominar esse dominante aqui, esse controlador, essa pessoa forte, esse pragmático. Esse aqui é o meu ponto fraco, eu preciso dominar. Né? Então, aprenda um por um. Dominou um, parta para outro. Dominou outro, parta para outro. E é assim que vai. Daqui a pouco você dominou os 4, e aí... queridos, aí fica muito mais fácil, fica muito mais natural, tá? Na tela. Com o tempo você perceberá que as vendas acontecem com maior frequência e a facilidade com um determinado tipo de personalidade, o que é normal. Todavia, veja qual das personalidades você tem mais dificuldades na hora da venda e coloque essa personalidade como alvo principal. Depois de você ter dominado ao menos uma personalidade, é claro, dominou uma,
A minha era o quê? Era o influente, dominei. Agora preciso. Só que eles não são tão comuns, tá? Pelo menos os que eu lidava antigamente não eram tão comuns. Hoje são mais comuns. Tá? Você muda um pouco o público, aí você vai lidar com mais empresários, aí você lida com pessoas com perfil mais dominante. Tá? Aí eu entendo o medo de alguns colegas que têm advogado e tem medo de perder a venda. Querido, se você está lidando com dominante, eu já disse. Se você não mostrar força, o tanto quanto a dele, você não vai vender para ele. Não vai. Porque ele já está te testando. O dominante ele vai testar você. Rapaz, o advogado, eu apertei ele um pouquinho lá, ele espirrou. Não contratar ele não, é. E na frente de um juiz? Na frente do outro advogado, colega dele, da outra parte? Não, é. Apertei ele um pouquinho, já espirrou. Não, rapaz, eu apertei o advogado, joguei o farol alto, ele veio com o farol mais alto que o meu. Rapaz, desse jeito, eu vou contratar esse camarada, rapaz. Que é isso? É desse jeito. Meus queridos, essa foi a aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos entrar no framework de vendas extraordinário, que é o Spin Selling. Você não pode perder essa aula por nada, meus queridos. Forte abraço no coração de todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!